Nós definimos no início de maio, fazer do mês de maio o mês da família e termos mensagens e oração específica por isso. Eu vou pedir que você se coloque em pé, nós vamos cantar. Eu lembrei aqui de um cântico, queria cantar com você para nós orarmos pelas famílias e por famílias da igreja. Eu creio no poder da oração, porque ele fala, tem um trecho, pelo que me veio à memória, que fala sobre esse clamor pela família, né? Então nós vamos cantar, depois nós teremos uma oração, um irmão fará essa oração específica pelas famílias da igreja, pedindo que o Senhor intervenha com graça, com bondade e misericórdia. Eu vou pedir que o irmão Eric Braga das Neves já prepare o seu coração para ser o nosso intercessor pelas famílias neste mês da família após o cântico que vamos cantar e depois nós vamos refletir um pouco na palavra. Nós vamos fazer assim, faz tempo, irmãos, que a gente não se ajoelha, assim nos cultos de quarta-feira, né? Então nós vamos, após o cântico, nós vamos nos ajoelhar. Eu vou pedir para o Eric vir aqui, logo no final do cântico, e nós vamos nos ajoelhar em favor das famílias, e vamos interceder, acompanhando a oração dele. Se você lembrar de alguma família que está precisando, né, não só a sua, mas está precisando da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor, você também aproveite para esse tempo de intercessão. Eu creio no poder dos joelhos que se colocam. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus.
porque assim nós demonstramos toda a dependência que temos de Ti, para que as nossas vidas sigam segundo o Teu querer. Nós Te apresentamos, ó Deus, as famílias da nossa igreja neste momento, as famílias que se relacionam com as famílias da nossa igreja, e Te rogamos, ó Pai, por todas elas. Tu conheces as dificuldades de cada uma delas, Tu sabes as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos prazeres, as nossas dores, Senhor. E todas estas coisas nós colocamos diante de Ti, gratos e desejosos de Te louvar com as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela maneira como o Senhor tem conduzido as nossas vidas. E Te pedimos que Tu estejas atuando, ó Deus, em cada família, ensinando-nos, ó Pai, a resolver os nossos problemas e aqueles que nós não podemos resolver humanamente. Nós pedimos que Tu estejas resolvendo para nós, ó Deus. Nós confiamos no Teu poder e sabemos que da Tua vontade vem o que é melhor para nós. Tantas vezes escolhemos aquilo que julgamos melhor e escolhemos o pior. Por isso, ó Pai, direciona-nos para fazermos a Tua vontade sempre. Não como autômatos, mas como pessoas que Te amam, ó Deus, e que Te servem com alegria e prazer. Rogamos, Teu Pai, que continues abençoando a nossa igreja, que Tu estejas abençoando, a começar da família do pastor, com a sua esposa, suas filhas, genro, netos, ó Deus, que Tu estejas conduzindo o caminhar dele, dos demais pastores, pastor Walter, pastor Ivars. Ó Deus, conduz essas vidas. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós iniciamos uma série de reflexões sobre família. E cada encontro tem sido um toque da graça. Falando em graça, eu quero falar sobre a família de uma mulher que se chamava Graça. Sabe quem é? Ana. Ana. 1 Samuel capítulo 1, de 1 a 8. E eu quero tomar por tema, por detrás do pranto. 1 Samuel 1, de 1 a 8. Irmãos, ontem nós tivemos uma experiência com os jovens muito preciosa, quando nós usamos o roteiro da mensagem domingo à noite. Porque toda vez que nós lidamos com o tema família, nós lidamos com algo que é comum a todo mundo, né? Isso é importante para cada um de nós. Família de Eucana traz uma experiência para nós, e eu não quero falar sobre a oração. Geralmente a gente usa esse texto para falar sobre a oração de Ana, a sua perseverança, a sua fé. Mas eu quero pensar com você, quando eu penso sobre família, pensar sobre a visão errada do marido de Ana. Eucana achava que Ana não tinha motivos para chorar. E o raciocínio de Eucana era um raciocínio que a gente tem até hoje. Muitos homens, principalmente, carregam esse raciocínio até hoje. Talvez algumas mães, algumas mulheres também, talvez até alguns filhos, que é o raciocínio de Eucana. E eu quero ler o texto para depois nós pensarmos algumas coisas, partindo dessa experiência do pranto de Ana. Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú,
filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está abatida ou está triste o teu coração? E ele faz a pergunta mais ridícula da face da terra: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Sabe por que é ridículo? Que às vezes o marido fala assim: eu já não pago as contas? Eu já não sou o seu marido? Já não está de bom tamanho? Né? Ou a mulher pode falar assim: mas eu já não sou a sua esposa? Ou o filho pode falar assim: mas eu já não estudo? Eu já não estou em casa, pelo menos? E nós muitas vezes temos uma dificuldade muito grande de lidar com as lágrimas em casa. A tendência, muitas vezes, é usar algumas expressões: deixa de chorar, mulher. Ou falamos: esse menino só sabe chorar. Ou falamos: está chorando mais uma vez, por quê? E aí nós lidamos com uma coisa chamada lágrimas. São as lágrimas do casal na cama, quando começam as discussões e a mulher tenta resolver tudo com lágrima. Mas não é aquela lágrima de emoção, a lágrima do encanto, é a lágrima da angústia mesmo, que acontece dentro de casa, e nós precisamos saber interpretar isso. Por isso, eu deixo essa frase com você, para nós partirmos daqui em 4 considerações. Pode ir, Letícia. A família não deve desconsiderar as lágrimas. E eu quero fazer 4 considerações, partindo dessa necessidade de, no contexto familiar, nós sabermos lidar com as lágrimas. Existem pontos positivos e negativos, humanos e espirituais, que precisamos lidar quando falamos sobre essa questão. Então eu quero fazer aqui 4 considerações. Primeira consideração é de que as lágrimas, elas no lar ou na família, no contexto da família, elas revelam a nossa liberdade. Por quê? Ana chorava em casa por conta do seu incômodo de não ter filho. Ela era assediada moralmente e emocionalmente pela sua concorrente, Penina, né? E ali ela chorava. Eu fiquei pensando, qual é o melhor lugar para se chorar se não a própria família? Imagine você o seguinte quadro: se você está no trabalho, na empresa, e toda crise que você tem, você começa a chorar, como é que a empresa vai te ver? Você é um advogado, você está com um cliente à sua frente, mas você está vivendo uma crise, e de repente na frente do seu cliente você começa a chorar. Como é que ele vai lhe ver? Você é um professor e diante dos alunos na escola, você vivendo uma crise e começa a chorar. Como é que os alunos vão te ver? Existem ambientes que não são adequados para as lágrimas. Agora, um ambiente que deveria ser um ambiente adequado para as lágrimas é a família.
Porque é onde nós podemos chorar, onde nós podemos expressar através das lágrimas o nosso pensar, a nossa indignação, como nós temos a experiência da família de Eucana, sua esposa. Ela chorava, e ela chorava porque ela sentia a liberdade para chorar dentro da sua própria casa e com sua família, quando subia à casa do Senhor. Imagina você, está você e sua esposa na igreja, a sua esposa de repente vai diante do Senhor e começa a chorar diante do Senhor, e você chega em casa e diz assim: o que você estava fazendo lá na frente chorando? A mulher não tem nem direito de chorar. Imagine você, de repente o seu marido, no momento de intercessão, ele vem aqui à frente, diante do Senhor, e ele se ajoelha e começa a chorar diante de Deus, e chega a mulher e diz assim: o que você estava chorando lá na frente no altar? Isso rouba a liberdade da gente. Só que Ana sentia liberdade de chorar. Ela chorou diante do Senhor, ela chorou em casa, ela expôs, ela se manifestou, ela se revelou, porque as nossas lágrimas, elas são revelações da nossa alma, elas expressam o nosso pensar, o nosso sentir e tantas coisas. Mas para que isso aconteça, na família tem que existir espaço para chorar, espaço para você descarregar a sua angústia. E é interessante que geralmente a gente em família escolhe o travesseiro para chorar, tranca a porta para ninguém ver e fica chorando ali. Só que esse tipo de lágrima, ele é uma lágrima solitária. Não é aquela lágrima onde você tem alguém junto e você pode dialogar sobre a lágrima. Mas tem que ter liberdade para isso. Agora, se na família fica aquele negócio assim: para de chorar, mulher. Essa menina só sabe chorar. Esse menino só sabe chorar. Esse meu marido, quando entra em crise, ele chora. Principalmente o homem. Homem, pelo amor de Deus, irmãos, né? Homem, se chorar diante de uma crise, pronto, é frouxo. Nós achamos que o homem não pode chorar, e ele perde a sua liberdade de manifestar dentro da família a sua indignação, o seu incômodo. Eu já contei aqui no caso não é família biológica, mas família espiritual, de uma vez que eu estava na igreja, e quando eu confrontei um irmão se estava tudo bem, ele disse não. Eu falei, então eu parei, e um homem grande, bem forte, e eu disse para ele: mas o que está acontecendo? Ele destampou a chorar. Agora, se eu fosse um pastorzinho meio... não meia boca, porque meia boca a gente sempre é, né? Mas um pastor um pouco exagerado, vamos assim dizer, eu ia dizer assim: que é isso, meu irmão? Está chorando por quê? Falei para ele assim, nunca esqueço disso, falei assim para ele: chora, depois a gente conversa. Talvez ele estava com um nó entalado na garganta, né? E às vezes dentro de casa a gente fica assim, querendo expressar. Então Ana... por detrás do pranto de Ana existia um sentimento de liberdade. Eu posso chorar, não posso viver chorando também, né, meu? Pelo amor de Deus, aí não dá, senão a gente enche um pote. Mas a gente precisa ter pelo menos o espaço para chorar. Por detrás do pranto de Ana existia também uma declaração ou declarações do seu coração. Porque as lágrimas não são uma reação química apenas. As lágrimas, elas são uma reação emocional, elas revelam, elas são um grito. As lágrimas, elas falam. E as lágrimas de Ana falavam 3 coisas fortes sobre a vida de Ana. As lágrimas de Ana falavam de que ela era uma mulher estigmatizada na sua família. E o texto diz 2 vezes: porque Deus cerrou a sua madre. Porque Deus cerrou a sua madre. 2 vezes. É para cravar mesmo. É para dizer assim: sua estéril. Você nem para gerar filho presta. Ela tinha uma pecha, uma marca, um registro. E toda vez que ela ia a Siló, ela se sentia estigmatizada. Todo mundo olhava para ela e falava: tá vendo lá a esposa de Samuel? Aquela lá não, aquela lá ela é fértil. Agora a outra ali, coitada, né? Para aquela cultura. Então quando Ana chora, Ana está declarando a sua indignação contra essa marca que ela recebeu, essa marca de uma mulher que não pode gerar filhos, essa marca de uma mulher que não produz vida, e ela manifesta, ela declara a sua indignação contra essa marca que ela recebeu.
Quantas marcas nós recebemos, irmãos? É o filho que recebe a marca de ser o problema da casa, é a ovelha negra, aquela marca que nós colocamos muitas vezes no filho, esse é a ovelha negra da família. Quando muitas vezes a mulher coloca marca sobre o marido coloca marca sobre a mulher, nós carregamos alguns estigmas e criamos estigmas. São marcas que ficam. E talvez em família precisaríamos pensar bem quais são as marcas que temos colocado dentro do contexto familiar. Segunda declaração que o coração de Ana estava fazendo é de que Ana se sentia uma mulher desprezada. E ela diz o texto muito claro, versículo 8, diz assim que então Eucana, seu marido, lhe perguntou por que choras? Não, versículo 6, perdão, diz assim: ora, a sua rival, que interessante, né, irmãos? Ana e Penina, as duas esposas de Samuel, elas eram tidas como rivais. A sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Desprezada. Mas aí vem uma outra declaração de Ana através das lágrimas, que eu acho que é uma das coisas, meus irmãos, que mais mexe com a família. É a incompreensão. Isso aqui é para todos nós. É difícil compreender o outro. É difícil compreender lágrima. Eucana diz assim: mas mulher, eu não te sou melhor do que 10 filhos? Irmãos, não se compara. Marido é marido, filho é filho. Marido não saiu do ventre. Filho sai do ventre. Se o marido for para a cadeia, é capaz da mulher não ir visitar. Mas se o filho for para a cadeia, a mulher vai visitar. Isso é certeza. Ela vai até o fim. Só que Eucana não conseguia compreender a profundidade das lágrimas de Ana. Ele diz assim: mas você tem tudo, você me tem. Precisa de mais. Isso é falta de compreensão, irmãos. E dentro da família, nós lutamos com esta necessidade de compreender. Até por algumas questões, vamos lá. Quando você começa a vida de família, algumas coisas elas são novidade. Até as lágrimas são novidade. Então no começo, a mulher chora por qualquer problema, o marido diz: oh, coitada, tadinha, vem cá, meu amor. Depois ela continua chorando e fala assim: tá bom, bem, tá, já sei. Depois ele já começa a falar assim: puxa vida, essa mulher só sabe chorar. Ou seja, vai mudando o raciocínio. E aí ele passa a não mais interpretar o motivo das lágrimas, só olha para a lágrima em si. Só que a lágrima de Ana tinha um motivo. E o motivo é que ela se sentia desprezada, ela se sentia estigmatizada, ela se sentia rejeitada, porque ela não conseguia produzir filhos, e diz o texto que o Senhor lhe cerrou a madre. E toda mulher naquele tempo que não conseguia ter filho, sabia que alguma coisa estava lá em cima, e não lá embaixo. Porque hoje em dia a gente faz assim: deu errado, o problema está lá embaixo, né? Inferno, diabo, coisa do diabo. Não, naquele tempo, eles sabiam que Deus estava naquele negócio. Por que Deus não abriu a minha madre? Imaginem vocês, uma mulher naquela cultura vivendo isso. Então as lágrimas de Ana são declarações do coração. As lágrimas que rolam dentro da família também são declarações do coração. É preciso não só dizer como Eucana: pô, mas já não tem tudo dentro de casa. Por que lágrima? Existe um motivo. Existe uma causa. E é preciso chegar exatamente isso. A lágrima é uma declaração. E por sinal, poderíamos até dizer que a lágrima ou as lágrimas são declarações públicas de uma dor privada. Todo mundo começa a ver quando a dor aqui de dentro começa a espumar e sair. São as nuvens do coração que começam a gotejar pelos olhos.
É o coração quando vai ficando negro, com aquela nuvem densa, e ali começa a jorrar, essa nuvem vai se transformando em água, e essa lágrima vai descendo sobre o rosto, declarando de que existem coisas no coração. E na família, se a família é o melhor lugar para se lidar com as lágrimas, é preciso parar e conversar sobre a lágrima. Muitas vezes as lágrimas, elas podem ser causadas pelo medo, por uma ansiedade, por uma angústia, por tantas coisas, mas elas precisam ser consideradas, porque elas são um registro público de uma dor privada. Terceira consideração sobre as lágrimas na família é de que as lágrimas, irmãos, elas não são desconsideradas pelo Senhor. Letícia, acordou? São recebidas, as lágrimas são recebidas pelo Senhor. O versículo 10 é muito interessante, porque diz lá o texto de que Ana, com a amargura de sua alma, ela orou ao Senhor e chorou muito. E se nós fôssemos ler toda a sequência, nós vamos ver que Deus ouviu o clamor de Ana, porque Deus percebeu a dor de Ana e viu as lágrimas de Ana. Há um texto em 2 Reis 20, versículo 5, fala sobre Ezequias. Vocês lembram aquela história de Ezequias que ficou doente e ele pediu para o Senhor, né? E Ezequias virou para a parede. Esse texto virou para a parede, às vezes eu fico pensando, mas por que ele virou para a parede? Não sei se era de vergonha, ou se ele estava lá encostado na parede, chorando, não sei, mas diz o texto que ele virou para a parede e chorou. E diz o texto que Deus viu as lágrimas de Ezequias. Pode ler lá. Deus viu. Ele não só vê. O profeta, quando vai a Ezequias e diz: Ezequias, você chorou e o Senhor viu as tuas lágrimas. É a maior prova que dentro da casa de Ezequias, no reino de Ezequias, no palácio de Ezequias, lá sozinho no seu canto, quando ele chora, Deus viu as lágrimas de Ezequias. E como diz o salmista, Deus não só vê as nossas lágrimas, mas Deus recolhe as nossas lágrimas, e Deus pega as nossas lágrimas e coloca no seu pote. Ele não desconsidera. Eucana desconsiderou. Mas por que você está chorando, mulher? Eu tenho mais valia do que 7 filhos para você. Agora, Deus não. Deus pega as nossas lágrimas e coloca no pote, e Ele mesmo cuida dessa manifestação nossa. Ele cuida daquilo que nós expressamos através do chorar. Quarta e última consideração, meus irmãos, que eu quero passar para você. Quando nós falamos em lágrimas, nós pensamos em emoções humanas. Eu não sei se existe animal que chora. Talvez até exista, né? Não sei. Mas as lágrimas, elas são manifestações das emoções humanas. Portanto, elas nos acompanham apenas enquanto estamos na dimensão humana. Diz o texto bíblico. Letícia, põe o quarto para mim. Obrigado. As lágrimas, elas desafiam a nossa esperança. Porque as lágrimas, elas tendem a nos fazer entrar em 2 estágios na vida. Um é o estágio do desespero. Eu não consigo vencer as minhas lágrimas, a minha vida será um eterno pranto. Isso pode acontecer. Mas existe uma outra dimensão, que é a dimensão da esperança. É a dimensão da esperança quando diz o texto de Apocalipse, capítulo 7, se não me engano, se não marquei errado na minha Bíblia aqui, o texto quando diz que chegará um momento quando o Senhor enxugará todo o nosso pranto. Todo o nosso pranto.
Apocalipse. Perdão. Sete 17, isso mesmo. 7:17, porque o cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É preciso entender que a lágrima ela tem um fim. Chegará um momento, e esse capítulo 21 também manifesta, e chegará um momento onde essa manifestação humana não nos acompanhará mais. Então as lágrimas, elas desafiam a nossa esperança. Por detrás do pranto, existe a necessidade de aprender a esperar o tempo que nós não mais choraremos. E nós viveremos lá naquele texto de João 14, que o Pai tem preparado lugar para nós, então nós moraremos em uma casa junto com uma família, que é a família do Senhor, onde lá não teremos que lidar com as lágrimas. Isso deve renovar nossa esperança, deixando no nosso coração, meus irmãos, o desafio grande de não desconsiderar as lágrimas que existem em casa. Podem ser lágrimas de dor por conta de uma circunstância meramente humana ou espiritual, podem ser questões do relacionamento dentro da família, mas é preciso que não se desconsidere. E assim, fazer como fez Ana, levar essas lágrimas aos pés do Senhor. Eu quero terminar colocando esta conclusão, de que por detrás do pranto na família, existem realidades que não podem ser desconsideradas. Precisam ser consideradas e depositadas aos pés do Senhor, como fez Ana. O problema dela é conhecido, já até citado. Mas nós precisamos colocar diante do Senhor, no pote do Senhor, as nossas lágrimas. 4 considerações eu faço e fiz sobre esta porção do texto na experiência de Ana e Eucana. As nossas lágrimas, elas revelam, em família, revelam a nossa liberdade. Precisamos dar espaço para que elas apareçam em casa. Segundo, as nossas lágrimas, elas são declarações públicas do coração. Terceiro, as nossas lágrimas, elas não são desconsideradas pelo Senhor. E por último, as nossas lágrimas, elas desafiam a esperar no Senhor, elas desafiam a nossa esperança. Porque a gente pode ter a certeza de que derramamos lágrimas aqui para vivermos um dia em que o próprio Deus pegará o lenço celestial e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós estamos no mês da família e certamente, ou às vezes, a família carrega algumas circunstâncias que produz muitas lágrimas. Numa pessoa, em outra pessoa, em toda a família. E nós precisamos buscar ao Senhor, como fez Ana, né? Buscar ao Senhor. Não podemos agir como Eucana. Que é isso? Você já tem tudo. Mas as lágrimas estão dizendo que ainda não tem tudo. Ainda faltava o filho que Ana precisava. Feche os seus olhos. Talvez você já tenha como Eucana ou como Ana. Talvez você já tenha consciência sobre quem adorar e onde adorar. Eucana era um servo do Senhor. E Ana também. Talvez você já tenha muitas coisas, mas ainda na família existam lágrimas que não podem ser desconsideradas. Às vezes a lágrima de um filho, às vezes a lágrima de um pai, às vezes a lágrima de um idoso, às vezes a lágrima de uma criança.
às vezes, a lágrima de uma mãe, nós não podemos desconsiderar, porque por elas o coração está sendo revelado. E é uma oportunidade que Deus nos dá de abençoarmos assim a família, considerando e consagrando as lágrimas ao Senhor. Eu não sei o que tem feito você chorar em família. Talvez você não venha chorando. Diz a Bíblia que há tempo de rir, tempo de chorar. Talvez você não passe por esse tempo do choro, mas talvez você conheça alguma família que está vivendo o tempo do choro. E agora você não vai orar pela sua família, você vai orar pela família de alguém que está passando pelo tempo do choro. E pedir graça de Deus sobre esta família. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que por detrás das nossas lágrimas, no meio da família, existem muitas realidades. Existe um espaço para chorar, e isso é necessário e bom, mas existe ali também a manifestação de muitas coisas do coração. São homens e mulheres, são filhos e filhas que muitas vezes não sabem expressar em palavras a sua dor e só conseguem expressar através das lágrimas. Às vezes, muitas vezes é uma mãe que chora, outras vezes é o pai, muitas vezes é um idoso, uma idosa, muitas vezes é um adolescente, uma jovem ou uma criança. Ó Deus, ensina-nos e dá-nos um coração mais sensível para não sermos como Eucana. Achar que só porque estamos presentes em casa já se tem tudo o que a casa precisa. Achar que só pelo fato de pagarmos as contas, todas as emoções estão resolvidas. Acharmos que só pelo fato de termos um teto, o coração está limpo e puro das angústias e dores. Acharmos que só pelo fato de sermos crentes, não temos problemas do coração, não temos angústias, ansiedades, anseios. Ó Deus, o Senhor conhece cada família aqui representada e aquelas por quem temos orado. E pedimos a Tua misericórdia. Que o Senhor não nos deixe nunca ser como Eucana, insensíveis às lágrimas do outro. Mas que possamos, ó Deus, ser como o Senhor, que é sensível às nossas lágrimas. Por isso, Deus, nesta hora, no nome de Jesus, não deixe que sequem as nossas lágrimas. Não deixe que nos tornemos duros de coração. Não deixe, ó Deus, que venhamos viver de racionalização e narcotização das nossas angústias, dores e sentimentos. Mas dá-nos, ó Deus, a sensibilidade de Ana, essa capacidade de chorar, de expressar, de manifestar, de declarar a sua dor. Mas fazer isso, Deus, não só diante dos homens, mas principalmente fazer isso diante do Senhor, consagrando as nossas lágrimas no Teu altar, para que o Senhor, no tempo do Senhor, faça a vida aparecer e assim manifestar a Tua glória. Visita cada família aqui, visita, Senhor Deus, cada um segundo o Teu poder e a Tua graça. Nós oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém. Se coloque em pé, vamos cantar Deus de aliança, Deus de promessa, e vamos encerrando o nosso culto. Vamos cantar e vamos encerrar com uma oração de intercessão por problemas e necessidades que porventura você queira compartilhar com a igreja.
intercedendo. Porque daqui você olha para a igreja, irmãos, orem por isso, e nós vamos